Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais assim nos conduzir no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje, nesta sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, meditando o capítulo 11, versículos 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebul, por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão guardados e seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence e arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje meditando este capítulo 11, versículos de 15 a 26 de São Lucas, que nos coloca diante desta situação onde Jesus é tentado justamente por alguns que procuram desmoralizá-lo ou criar uma situação de verdadeiro descrédito por parte das pessoas. Colocar dúvida nas suas ações, onde as pessoas se admiravam por ele. E diante disso, diante dos milagres, mas principalmente dos exorcismos que Jesus realizava, chega alguns, justamente nessa parte do Evangelho de São Lucas, dizendo que Jesus expulsa por meio dos demônios, o príncipe dos demônios, Beelzebul, que é um dos codinomes de Satanás. E diante desse momento, pedindo alguns sinais do céu, tentando Jesus sonda os seus pensamentos. Lembra assim que os pensamentos, eles só são revelados para Deus. Só Deus tem acesso aos nossos pensamentos. Mais ninguém, nem mesmo os demônios e os anjos são capazes de entrar em nossos pensamentos. Eles podem, assim, dominar o corpo da pessoa que está possuída, mas não os seus pensamentos. Porque nós vemos diante desse momento Jesus confrontando e trazendo à tona aquilo que muitas vezes se revela no coração daqueles que no fundo se ocultam a manifestar plenamente o que são. E aqui o que começa é uma verdadeira divisão interior. Tanto que Jesus traz essa experiência de mostrar-nos que se Satanás está contra o seu próprio reino, esse reino não subsistirá. É uma verdadeira contradição. Que nós precisamos perceber que quando não estamos vivendo uma experiência de uma verdadeira comunhão e numa busca de realmente de construir o reino de Deus, o que vamos criar é uma divisão, é uma verdadeira ruína. É algo que todos nós precisamos estar atentos, porque quando não há realmente uma harmonia, um verdadeiro desejo sincero
de ser e realizar com o Senhor, o que nós muitas vezes podemos experimentar em nossa vida é uma verdadeira incapacidade de destruir-nos e destruir tudo aquilo que está à nossa volta. Tanto que nós somos chamados a ver e enxergar nestas palavras que Jesus traz para nós. Nós não podemos confiar na nossa própria força. Tanto que quando há realmente uma realidade de possessão ou de abertura para o mal, aquilo que o demônio realiza ou muitas vezes consegue conduzir as pessoas, quando ele é expulso e não percebe uma perseverança e realmente não há um movimento da pessoa de viver uma busca sincera e autêntica de experimentar a graça do Espírito Santo, se deixar conduzir por ela, quando ele volta pior, conduzindo essa pessoa a cada vez mais afundar em sua vida, num todo, colocando em risco a sua própria salvação e até mesmo desistindo da experiência de conversão. Isso é uma tentação que todos nós podemos ser colocados em risco. É nesse sentido que nós precisamos ter esse cuidado para não estar contra Jesus, nem começar a dispersar, porque quando nossa intenção não está direcionada com o Senhor, nós temos a capacidade de dispersar aqueles que estão na busca dele e muitas vezes afastá-los do caminho, aqueles que não têm uma fecundidade, mas que estão ainda no caminho superficialmente com o Senhor. Por isso peçamos ao Senhor esta graça que venha auxiliar cada vez mais para enxergarmos as raízes do mal que estão em nossa vida e deixarmos cada vez mais ser conduzidos por Ele, para que mesmo diante das dificuldades o Senhor nos sustente, nos guie e fortaleça, para que mesmo diante das tentações não venhamos a sucumbir, mas deixemos a graça de Deus e o seu Santo Espírito fazer com que o dedo de Deus, o Espírito Santo, venha realizar cada vez mais em nós a graça de santificar-nos e nos auxiliar na nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.